Olá pessoal, tudo bem? Você que está chegando agora ao canal Super Tarefas, seja muito bem-vindo. Saiba que este material está sendo preparado com muito carinho para te auxiliar nos estudos da gramática da nossa língua portuguesa. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as orações subordinadas adverbiais. E você, já sabe o que é uma oração subordinada adverbial? Ainda não? Então vem comigo e se liga nas dicas. Mas, antes de falar sobre as orações subordinadas adverbiais, vamos relembrar que o período pode ser do tipo simples e composto. O período simples é aquele formado por uma única oração. Já o período composto é aquele formado por duas ou mais orações. Essas orações podem relacionar-se de duas formas, por coordenação ou por subordinação. Neste vídeo, focaremos nosso estudo sobre a relação de subordinação quanto à função de adjunto adverbial que as orações podem assumir no enunciado. Uma oração subordinada adverbial é aquela que funciona como adjunto adverbial e é introduzida por uma conjunção subordinativa. A sua classificação se dá de acordo com as circunstâncias que exprimem. Vamos ler um período composto por subordinação adverbial para entendermos melhor o conceito. Os pescadores retornaram quando anoitecia. Veja que os pescadores retornaram é a oração principal e para que o período tenha um sentido completo, precisa ser complementado por uma oração subordinada. Nesse caso, quando anoitecia é a subordinada e faz a função de um adjunto adverbial de tempo. Por essa circunstância expressa, recebe a seguinte classificação: oração subordinada adverbial temporal. As orações subordinadas adverbiais relacionam-se à oração principal, geralmente por meio de conjunções específicas, e, dependendo do sentido dessa relação, podem exprimir 9 diferentes circunstâncias que são condição, comparação, tempo, finalidade, causa, consequência, proporção, conformidade e concessão. Uma oração subordinada adverbial condicional é aquela que apresenta uma condição imposta para que ocorra o fato expresso na oração principal. As conjunções condicionais podem ser se, desde que, contanto que, a menos que e exceto se. Exemplo: o menino passará na prova, desde que estude o conteúdo. Veja que o menino passará na prova é a oração principal e, desde que estude o conteúdo, se trata da condição para o menino passar na prova. Portanto, trata-se de uma oração subordinada adverbial condicional, pois foi introduzida por uma conjunção condicional. Oração subordinada adverbial comparativa é aquela que estabelece uma comparação entre o fato expresso pela oração subordinada e o expresso pela principal. Esse tipo de oração vem sempre introduzida por uma conjunção comparativa, podendo ser do tipo mais que, menos que, tão quanto e como. Exemplo: a professora reagiu à ofensa, como qualquer pessoa reagiria. Veja que a oração principal é
a professora reagiu à ofensa. E a segunda oração é a subordinada adverbial comparativa, porque estabelece uma comparação com a oração principal. Veja que a oração subordinada adverbial comparativa vem introduzida pela conjunção comparativa como: a oração subordinada adverbial temporal localiza no tempo o momento de ocorrência do fato expresso pela oração principal. Esse tipo de oração vem sempre introduzida por uma conjunção temporal, que pode ser quando, sempre que, assim que, logo que, desde que, depois que e enquanto. Exemplo: houve protesto depois que o diretor saiu da reunião. Houve protesto é a oração principal e a subordinada adverbial temporal é depois que o diretor saiu da reunião, porque expressa o momento da ocorrência do fato expresso na primeira oração. A conjunção subordinativa temporal é que introduz a ideia de tempo nessa oração. Por isso, oração subordinada adverbial temporal. A oração subordinada adverbial final exprime a finalidade, o objetivo do fato contido na oração principal e vem sempre introduzida por uma conjunção final do tipo a fim de que, para que ou que. Vamos ao exemplo. Tentei de tudo para que o músico tocasse minha música preferida. Podemos observar que a segunda oração é a finalidade do fato dito na primeira oração. Portanto, trata-se de uma oração subordinada adverbial final. A oração subordinada foi introduzida por uma conjunção subordinativa final. Oração subordinada adverbial causal. Enuncia a causa, o motivo de ocorrência do fato da oração principal. As conjunções causais são porque, como, uma vez que, já que, visto que, desde que. Não compareceu à reunião porque estava doente. Não compareceu à reunião é a oração principal e, porque estava doente, é a oração subordinada adverbial causal, porque expressa a causa do que foi dito na primeira oração e foi introduzida pela conjunção causal porque. Oração subordinada adverbial consecutiva. Exprime uma consequência, um efeito do fato mencionado na oração principal. As conjunções que introduzem as orações subordinadas adverbiais consecutivas podem ser que, precedida de tal, tão, tanto e tamanho, de sorte que, de modo que, trabalhou tanto que adoeceu. Veja que a segunda oração é uma consequência do que foi dito na primeira oração. Portanto, trata-se de uma oração subordinada adverbial consecutiva e foi introduzida por uma conjunção subordinativa consecutiva. Oração subordinada adverbial proporcional. Indica uma proporção relativa ao fato expresso na oração principal. As conjunções que introduzem as orações subordinadas adverbiais proporcionais são do tipo: à proporção que, à medida que, ao passo que, quanto mais, tanto mais, quanto menos ou tanto menos. Exemplo:
A praça vai ficando vazia à proporção que escurece. A segunda oração vem introduzida por uma conjunção proporcional e indica uma proporção em relação ao dito na oração principal. Portanto, a segunda oração é subordinada adverbial proporcional. Oração subordinada adverbial conformativa. Estabelece uma ideia de concordância, de conformidade entre um fato nela mencionado e outro expresso na oração principal. Esse tipo de oração vem sempre introduzida por uma conjunção conformativa, que pode ser conforme, como, segundo ou consoante. Exemplo: os fiscais agiram com rigor conforme determinou o prefeito. Veja que a oração subordinada é iniciada por uma conjunção conformativa estabelecendo uma concordância com o que foi dito na oração principal. Logo, se trata de uma oração subordinada adverbial conformativa. Oração subordinada adverbial concessiva. Indica uma concessão, um fato contrário ao expresso na oração principal, porém insuficiente para anulá-lo. As orações subordinadas adverbiais são introduzidas pelas conjunções embora, conquanto, ainda que, mesmo que, se bem que, por mais que. Não percebeu nada, embora estivesse atento. A oração subordinada adverbial vem introduzida pela conjunção concessiva embora, indicando um fato contrário ao que foi dito na oração principal. Portanto, trata-se de uma oração subordinada adverbial concessiva. Todos os exemplos apresentados até agora são exemplos de orações subordinadas adverbiais desenvolvidas, ou seja, aquelas em que o verbo da oração subordinada vem flexionado e introduzidas sempre por uma conjunção subordinativa adverbial. Mas saiba que as orações subordinadas adverbiais podem ser construídas na forma reduzida. Nesse caso, o verbo da oração subordinada adverbial vem expresso na forma nominal, seja infinitivo, gerúndio ou particípio, e não vem introduzida por uma conjunção subordinativa. Exemplo: retornando à minha cidade natal, visitei os velhos amigos. Veja que a oração subordinada adverbial indica uma ideia de tempo, mesmo não sendo introduzida por uma conjunção subordinativa temporal, mas é o verbo na forma nominal que dá essa ideia de tempo. Portanto, a oração subordinada adverbial é classificada como temporal reduzida de gerúndio. Vejamos outro exemplo, agora com o verbo na forma infinitiva. Visitei os velhos amigos ao retornar à minha cidade natal. Veja que o verbo da oração subordinada está na forma nominal infinitiva e indica uma ideia temporal. Logo, a oração é classificada como oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. Vejamos agora um exemplo com um verbo na forma nominal particípio, também marcando uma ideia de tempo. Distribuídas as tarefas, cada um voltou ao trabalho. Observe que a oração subordinada adverbial não foi introduzida por uma conjunção subordinativa, mas o verbo na forma nominal particípio expressa uma ideia de tempo. Portanto, a oração subordinada recebe a classificação de subordinada adverbial temporal reduzida de particípio.
E aí, gostou do material? Se gostou, curta o nosso vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para receber outras dicas sobre a gramática da língua portuguesa. E não se esqueça de também visitar o nosso blog de atividades para praticar o que você aprendeu até aqui. Acesse www.supertarefas.blogspot.com e até o próximo vídeo.